E aí, bonitão, bonitona, como é que você tá? Nós estamos aqui tirando uma foto, uma selfie de você, falando sobre a fotografia. Coloquei aqui as 7 cores do arco-íris, né? As 7 cores nas quais a luz branca, ela se decompõe. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, que não dá para ter, não tem giz anil, e o violeta, que eu coloquei o rosa no lugar. Então essas seriam as ondas das 7 cores que compõem a luz branca. Então tá lá, lembra que a gente tem a relação entre cor-luz e cor-pigmento. Nessa aula, a gente vai trabalhar mais a relação dos grandes fotógrafos da história. Então vou colocar aqui para vocês os grandes fotógrafos. Vale a pena saber. Legal? Então vale a pena você saber quem são esses grandes fotógrafos. A gente já viu quem? A gente já viu os primeiros. Eu guardaria o Niepce Shore, tá lá, uma figura importante. Eu guardaria Daguerre e o daguerreótipo. Legal? Daguerre e daguerreótipo. E eu guardaria o Talbot, que foi o inglês responsável pela propagação, digamos assim, da fotografia. Então, os primeiros, Niepce, Daguerre e Talbot. 2 franceses e um inglês, um da Inglaterra. Guardaria essas 3 figuras. Guardaria também Nadar, Félix Nadar, e a relação da fotografia com os impressionistas. Então, Nadar também é uma figura importante aí na fotografia francesa. Legal? Esses a gente viu lá quando viu o século XIX. Agora a gente vai entrar nos fotógrafos do século XX, começando com o olho do século XX, chamado Henri Cartier-Bresson. Então, bora para a gente dar uma olhada os grandes fotógrafos. Henri Cartier-Bresson, Cartier-Bresson, fotógrafo francês, considerado o olho do século XX, ou o olhar do século XX. Vou deixar as fotos do Cartier-Bresson aqui. Olha lá, fotógrafo francês. O olhar do século XX. Cartier-Bresson é considerado um dos mais importantes fotógrafos do mundo. As fotografias dele envolveram não só o dia a dia das grandes cidades, Paris, Nova York, né? Ele viajou o mundo inteiro, mas também fotografias relacionadas a pessoas importantes, pensadores, filósofos. Cartier-Bresson é um dos nomes que você precisa guardar. Essa foto famosíssima, né, de um bar em Paris, a perseguição dos judeus. Um outro fotógrafo importante que a gente vai ter que guardar é Alfred Stieglitz, fotógrafo norte-americano. Bora lá, Alfred, nome judeu, Stieglitz. Ah, não tem o I, né? Tem Stieglitz. Stieglitz. Ele era um dos mais importantes fotógrafos técnicos,
Para o Stiglitz, a fotografia tinha que ser toda pensada e racionalizada. E isso é uma questão de prova. Toda vez que você pega uma câmera fotográfica e aponta para um lugar, já existe intencionalidade. Então você pegou a fotografia e tirou, essa fotografia é um objeto com intencionalidade humana. E tudo aquilo que é feito com intencionalidade humana tem a propensão a virar arte. Então quando você fala fotografia é arte, tudo aquilo que é feito pelo ser humano com a intencionalidade artística é arte. Para o Stiglitz, tudo tinha que ser muito montado, organizado, os cenários tinham que ser montados. Ele gostava muito de fotografar a natureza, mas mesmo assim ele demorava muito tempo para conseguir o enquadramento, a luz certa na fotografia. Então ele é um dos grandes nomes da fotografia norte-americana, tá lá, ó. A gente tem ele aí no século XX, como uma das figuras que mais influenciou a arte moderna nos Estados Unidos. Está lá, o Stiglitz. Há um processo de transformação nos Estados Unidos, a urbanização, as construções, e a música é um jazz, né? A foto do urinol do Marcel Duchamp. Flatiron. Então tá aí um fotógrafo americano. Ansel Adams também, outro fotógrafo técnico importante, também norte-americano. Coloquei a nacionalidade deles. Esse escreveu, inclusive, um livro importantíssimo sobre enquadramento fotográfico, sobre a luminosidade. Alfred Adams, um dos mais técnicos fotógrafos norte-americanos. Fotógrafo, basicamente, de paisagem. Cartier-Bresson, francês, fotos do século XX. Alfred Stiglitz, fotos das transformações urbanas nos Estados Unidos. Ansel Adams, fotógrafo paisagista norte-americano. E aí a gente vai para o Man Ray. Man Ray, além de fotógrafo, também foi cineasta. Man Ray era um meio dada, meio surrealista. Man Ray vem de homem-raio. Man Ray, bora lá. Man Ray trabalhou com André Breton, com Salvador Dalí, com Duchamp, ou seja, com aqueles artistas do início do século XX que tinham aquela pegada experimental dadaísta. Então ele faz as fotos dele e os filmes dele, ele trabalha com fotografia e com cinema, ele faz as fotos e os filmes nessa pegada, as máscaras africanas que influenciaram Pablo Picasso. A música é Vivaldi, As Quatro Estações. Essa é famosíssima, As Lágrimas de Vidro. Tem a mulher com o corpo de violão.
Então, se aparecer fotografia surreal, influência do Salvador Dalí, Man Ray. Bora para outros fotógrafos importantes. Maior fotógrafo de guerra de todos os tempos, Robert Capa. Olha lá. Nascido na Hungria. Robert Capa lutou durante a Segunda Guerra Mundial e dentro da lógica dele, a foto tinha que estar junto com o acontecimento. Então as fotos que ele tira dos desembarques ali das tropas norte-americanas são fotos que estamparam as capas dos jornais. Robert Capa lutou em todas as guerras, aliás morreu na guerra da Indochina, pisou numa mina, a mina explodiu e ele morre com a câmera fotográfica na mão. Desembarque na Normandia. Essa foto estampou a capa do jornal dos Estados Unidos do desembarque da Normandia. Essas fotos são usadas até hoje como inspiração para o cinema. Se você já assistiu Resgate do Soldado Ryan, você já deve ter visto essas representações transformadas em cinema. Robert Capa. E a gente termina essa série de fotógrafos, que são vários, selecionei alguns, uma foto famosa do Alberto Korda, a foto que iconizou Ernesto Guevara de la Serna. A foto do Che Guevara, Alberto Korda. Você com certeza já viu camiseta, broche e tudo mais com essa fotografia. Tá lá, Alberto Korda, um dos grandes fotógrafos do século XX. Ele vai dar entrevista de como que a fotografia foi feita e quando ela foi feita, né? Então tá aí, um fotógrafo que acompanhou, no final da década de 50, a revolução em Cuba, né? Alberto Korda. A gente não podia deixar de falar dos brasileiros, então eu trouxe também alguns importantes fotógrafos no Brasil. Começando com Marc Ferrez. Marc Ferrez é um dos grandes nomes. Nasceu em 1843. Poucos anos após o surgimento comercial da fotografia. Em 1800. Vamos parar um pouquinho e vamos conversar então para a gente colocar aqui no Brasil. No Brasil, os fotógrafos brasileiros. No século XIX, a gente vai ter alguns fotógrafos importantes. O primeiro deles, empurrar um pouquinho mais a televisão para cá, é Marc Ferrez. Marc Ferrez era descendente daqueles artistas que vieram na missão francesa, Marc Ferrez. E ele começa com as primeiras experiências fotográficas no Brasil. Marc Ferrez nasceu em 1843, poucos anos após o surgimento comercial da fotografia, em 1839 com o daguerreotipo.
Faleceu em 1923, quando a captação e a reprodução de imagens por meios mecânicos, inclusive cinema, já estavam amplamente difundidos na sociedade. Ao longo de 6 décadas, acompanhou e experimentou em sua obra quase todas as transformações das técnicas, processos e usos da fotografia. Marc é filho de Zeferino Ferrez e de Alexandrine Caroline, ambos franceses. Zeferino e seu irmão Marc Ferrez, escultores, chegaram ao Rio de Janeiro em 1817 e se juntaram ao grupo de artistas denominados Missão Artística Francesa, que fundou a Academia Imperial de... Na verdade, eles chegam em 1816, tá? 1816, quando eles chegam e vão formar a Academia Imperial de Belas Artes em 1826. Os parentes dele, né? Os pais do Marc Ferrez. Então, ele tem uma ascendência francesa do pessoal da missão francesa. Foi responsável por cunhar as primeiras medalhas no Brasil. O fotógrafo Marc Ferrez manteve contato com o legado acadêmico que seu pai ajudou a criar. Participou de exposições da Academia de Belas Artes com suas fotografias, recebeu medalhas e a condecoração de Cavaleiro da Ordem da Rosa por merecimento artístico. Além de gravador, o pai de Ferrez foi pioneiro no ramo industrial. Nos anos 1830, abriu uma fundição de metais que produziria canos para o transporte de água no rio, ainda quando o abastecimento de água na cidade era muito precário. Foi também um dos primeiros integrantes da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, fundada para incentivar a criação de indústrias no país. Abriu ainda uma fábrica de papel com a ambição de produzir papel fino, com matéria-prima nacional. Você vê que o cara era um empreendedor, né? Não era só fotógrafo. Também bastante inovador. Marc Ferrez escolheu produzir imagens por meio de instrumentos mecânicos, uma das invenções nascidas do desenvolvimento industrial. Ele chegará a ser um dos dirigentes da Associação Industrial na década de 1880. Coincidência ou não, dentre seus conjuntos fotográficos mais conhecidos estão as fotografias das obras de melhoramentos urbanos no Rio de Janeiro, com ênfase nos aquedutos, tendo inúmeras imagens de tubulações. Marc era o caçula de uma família de 6 filhos, muitos deles vinculados ao comércio francês no Rio. O cunhado mais próximo a Ferrez, Amédée Poincaré, era dono de uma loja de trastes, que vendia equipamentos mecânicos, inclusive de ilusão ótica, como um polheirão. Poincaré também foi daguerreotipista. A proximidade de Marc com alguém que trabalhava com recursos de ótica e de fotografia poderia indicar que seu contato com esse universo se deu ainda na infância. O comércio da moda também fazia parte do contexto familiar. Sophie Ferrez, sua irmã, era modista e dona de uma loja de roupa feminina. Em 1873, Marc casou-se com Marie, filha de Pauline Lefebvre, conhecida costureira. Já casada com Marc, Marie seria sócia de sua mãe na casa Madame Pauline Lefebvre e filha. No final dos anos 1880, com a difusão da prática da fotografia, além de fotógrafo, Marc ampliou sua participação na importação e distribuição de máquinas e suprimentos fotográficos, tornando-se grande comerciante e difusor da prática da fotografia amadora no Brasil. Ferrez nasceu 2 anos depois de Pedro II assumir o governo do Brasil e faleceu quando começaram a aparecer os primeiros sinais de declínio da Primeira República. Sua obra fotográfica está ligada a boa parte dos maiores projetos de infraestrutura que, comandados pelos engenheiros, atravessaram esses 2 momentos da vida nacional. A participação de Marc nesses processos de transformação do país vai muito além da documentação comissionada de ferrovias, de infraestrutura urbana, da remodelação da Avenida Central, da mineração, etc. Homem da razão científica, Ferrez compartilhava da visão de mundo dos engenheiros e, sobretudo, criou imagens que oferecem a feição concreta desse Brasil em processo de modernização material. Essa transformação urbana inteira que estava acontecendo no Brasil, ele registra. Além disso, ele também registra os principais escritores. As fotos de Machado de Assis, de Aloysio de Azevedo, eram feitas por Marc Ferrez. Isso não é um vídeo, é uma foto do Valério Vieira, chama Os 30 Valérios, a fotografia. É uma fotomontagem. O pai da fotomontagem é ele mesmo que tirou 30 fotografias, sobrepôs os filmes e fez ele em 30 posições. Então a gente tem Valério
Valério Vieira, o primeiro fotomontador brasileiro. Tá lá, os 30 Valérios. O primeiro livro de fotografia trata justamente da transformação da cidade em São Paulo. Guilherme Gaensly não é tão importante, mas ele é importante. A transformação de São Paulo numa cidade, num processo de urbanização, uma cidade que tinha 30, 40 mil habitantes e que hoje chega a 15 milhões de habitantes. E o primeiro livro de fotos que registra tantas transformações no Brasil, Militão de Azevedo. Primeiro livro de fotografias registrando o Brasil, registrando São Paulo. Vou puxar a televisão para cá, para a gente falar de dois fotógrafos do século XX, que são muito importantes e que a gente precisa colocar ainda no Brasil. No Brasil do século XX. Então, vou dividir aqui, século XX. Guarda dois fotógrafos. Um é o Mário Cravo Neto. Mário Cravo Neto era um fotógrafo baiano que fotografava a diversidade cultural, negros, a Bahia, o candomblé, então faz parte do universo cultural do Mário Cravo, esse universo do candomblé. Mário Cravo Neto é um dos criadores de uma forma de olhar a Bahia e o seu povo. É uma Salvador colorida, pulsante, comandada pelas forças do candomblé, dos rituais, do axé, da poluição sonora e visual. Mário Cravo Neto e Mário Cravo Filho, são dois artistas. O Mário Cravo Neto, fotógrafo, e o Mário Cravo Filho, artista plástico. Na década de 60, no Rio Vermelho, no momento que eu ainda jovenzinho, via fotógrafos que vinham do exterior para cá, e outros do sul do país, e alguns baianos. Então, esse contato direto com esses personagens, com esses fotógrafos que passaram por aqui pela cidade, foi me dando um certo tipo de pano de fundo, entende? De como eu deveria criar as coisas que eu gostaria de expressar. Nós tivemos no Brasil a vinda de um antropólogo chamado Pierre Verger, Pierre Fatumbi Verger, que era também um amante da fotografia e também fotografou esse universo da diversidade cultural. Então ele acabou influenciando o Mário Cravo. Retratos em cores, a miséria do Pelourinho. A obra de Manuzinho capta misticismo com uma sensibilidade áspera, excepcional e assustadora. Mário Cravo. E, por último, para a gente terminar,
um fotógrafo em atividade chamado Sebastião Salgado. Saiu inclusive um livro, um filme sobre ele, livros vários, né? Terra, Gênesis, Êxodo, vários livros, fotos em preto e branco, que retratam a miséria, a fome, o descaso no mundo. Né? Ele é um economista que acabou se transformando em fotógrafo e viaja o mundo inteiro. E um filme chamado Sal da Terra, que vale a pena vocês assistirem. Sebastião Salgado. Os vestibulares adoram colocar fotos do Sebastião Salgado, justamente por conta dessa pegada de uma fotografia de cunho social, que mostra toda a diversidade, mas também toda a miséria, toda a angústia, toda a opressão que existe no mundo. Então tem fotos de trabalhadores, tem fotos de pessoas que, por algum motivo, tiveram que se deslocar da sua terra de origem, pessoas que passam fome. Então a gente tem um universo enorme de fotos de Sebastião Salgado. A UEL já pediu, em cima das fotos, trabalhadores. Chico Buarque já fez música, e o CD vinha acompanhando o livro Terra. Então é um dos fotógrafos de destaque da fotografia brasileira contemporânea, Sebastião Salgado. E com isso a gente termina esse nosso passeio pela história da fotografia. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.